É uma pessoa nascida em São Vicente, né, no litoral de São Paulo, e filho de Oswaldo Marques e de Ermelinda Marques, nascido no dia 16 de julho de 1937, atualmente com 76 anos, professor de Educação Física, formado em 1973, quando eu parei de jogar, né? E trabalhei dentro da área durante muito tempo. Atualmente exerço a função apenas, sou aposentado, mas apenas sou comentarista de basquete dos canais da ESPN. Wlamir Marques é sinônimo de basquete no Brasil. Um dos maiores jogadores da história do esporte brasileiro, o Diabo Louro foi bicampeão mundial com a seleção em 1959 no Chile e 1963 no Rio de Janeiro. Foi o período mais vitorioso do basquete brasileiro, ao lado de Amaury Passos, Rosa Branca e Algodão. Na época de ouro de Wlamir, não só o basquete brilhava. Nos campos, Pelé e Garrincha encantavam. No tênis de mesa, Biriba dava canseira em muitos orientais. Nas quadras, Maria Esther Bueno já era a rainha do tênis, com títulos do US Open e Wimbledon. No ringue, Éder Joffre era o campeão de sua categoria. E o grande Edemar Ferreira da Silva já era bicampeão olímpico no salto triplo. Terminada a partida, é inenarrável o espetáculo para 200 brasileiros entre 50 mil suecos no estádio. Brasil campeão do mundo, méritos indiscutíveis, goleada, vitória. Choram os jogadores do Brasil, abraçam-se no centro de campo. O Maracanã acontece na Suécia. O público não entende o que houve, não sai do estádio. Todos os lugares ocupados. Evidentemente, a Suécia chora a sua grande perda de oportunidade hoje. E o Brasil, castigado em 50 e 54, é o grande triunfador desta maravilhosa jornada. Na política, o Brasil vivia os 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek. A gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Saudamos assim a um só tempo o passado e o futuro de nossa pátria. E Wlamir Marques estava no meio desses grandes atletas, com elasticidade, velocidade e uma facilidade para dominar o garrafão, motivo para ele marcar muitos pontos ao longo da carreira. Além do Mundial, o Diabo Louro do basquete tem 2 medalhas de bronze conquistadas na Olimpíada com aquela equipe, 1960 em Roma e 1964 em Tóquio. Wlamir Marques é natural de São Vicente, onde nasceu em 16 de julho de 1937. No litoral paulista, o garoto não largava o esporte. Praticou diversas modalidades, como futebol, atletismo e natação. Mas o basquete era o que mais chamava a atenção do menino, que chegou a 1,85 m de altura. Seu primeiro clube foi o Tumiaru de São Vicente, aos 10 anos de idade. Numa quadra ao lado de sua casa, o futuro bicampeão mundial de basquete treinava arremessos e fundamentos que mais tarde o levariam ao estrelato. Meu pai era presidente de um clube, na qual eu nasci na sede desse clube, que é o Esporte Clube Beira-Mar, São Vicente. Já não existe mais, infelizmente. E eu, muito garoto, muito jovem, eu comecei a praticar esporte na praia, né, como todo garoto, né. Depois eu fui estudar numa escola onde havia uma preocupação, já no ginásio, uma preocupação com esporte. Ali eu comecei a praticar vários esportes, né? O basquete ele surgiu depois, ele surgiu como uma opção, né? Aí eu comecei, o primeiro esporte que eu comecei a praticar foi a natação. Fui jogador de futebol, joguei futebol, não fui jogador, joguei futebol no gol, né, do próprio Esporte Clube Beira-Mar, no campeonato de várzea da cidade, muito jovem, com 13, 14, 15 anos. Jogava vôlei, fazia atletismo também, que eu gostava muito, meu esporte predileto sempre foi o atletismo.
E jogava basquete também. Comecei a jogar basquete pelo fato de eu morar numa residência onde o fundo da minha casa era uma quadra de basquete, que é o Clube de Regatas Tumiaru, que tem lá até hoje. Então eu bastava pular um muro, pela proximidade, eu caí naquela quadra de basquete e fiquei até hoje. A partir dos meus 13, 14 anos, eu praticava tudo ao mesmo tempo, né? Todas as modalidades de forma simultânea. Por conselho do médico de família, eu tive uns problemas de palpitação cardíaca e tal, e ele recomendou que pelo meu crescimento rápido, né, eu já tinha, com 14 anos, já tinha essa altura de hoje, e aquele desenvolvimento rápido, e que eu deveria praticar menos esporte, menos atividade física. Foi quando, a partir de 52, 53, eu optei apenas em jogar basquete. Para chegar a ser ídolo do basquete, Vlamir Marques foi obrigado a deixar a casa dos pais cedo. Com apenas 16 anos, o futuro ala da seleção brasileira recebeu o convite para jogar os Jogos Abertos do Interior por Piracicaba, uma das mais importantes cidades do interior de São Paulo. E foi amor à primeira vista. Em 1953, eu já tinha sido convocado para uma seleção paulista. Eu fui bicampeão brasileiro juvenil pelo estado de São Paulo, coisa que a São Paulo não conseguia ganhar títulos no Brasil nessa categoria. Então eu comecei a ter um certo nome, um certo prestígio no basquete, não só paulista, mas no basquete brasileiro. Em 1955, o Piracicaba ia sediar os Jogos Abertos do Interior, né, que era uma competição naquela época muito importante. E havia necessidade de você ter um certo tempo de estágio, né, na cidade de 14 meses. Então, o pessoal de Piracicaba, eles foram em São Vicente no final do ano de 1953, me convidando para ir para Piracicaba, né, para jogar, para estudar, enfim, eu estava com 16 anos de idade. Então convenceram minha mãe, aí eu fui para Piracicaba, cheguei lá no dia 27 de novembro de 53. Já em dezembro de 53 eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira adulta, né? Então eu fiquei lá em Piracicaba até 1962. Não demorou muito e Vlamir Marques também foi obrigado a deixar a escola para se dedicar ao basquete e ao trabalho. Afinal de contas, a modalidade e o esporte brasileiro estavam bem longe de serem profissionais, apesar dos resultados. O salário como ala do 15 de Piracicaba não era suficiente. Para ter como sobreviver, Vlamir Marques arrumou um emprego nos Correios. Em 1956, julho de 56, eu tinha intenção eu namorava minha esposa, né? Eu tinha intenção de futuramente casar com ela, né? E eu pedi aos diretores do 15 um emprego, que eu precisava, aquele dinheiro que eu ganhava do basquete não era o suficiente para me manter uma família, eu tinha que exercer uma função paralela. Foi onde eu consegui, por Piracicaba, um emprego federal. Eu trabalhei nos Correios e Telégrafo durante uns 12 anos, né? Então eu exercia essa função de funcionário público federal com a qualidade de jogador de basquete. E ali que eu conseguia mais ou menos equilibrar as despesas que eu tinha com a família, depois tive filhos. E eu fui funcionário dos Correios até 1968. Mas, e aí, Vlamir, dava para unir trabalho e esporte? Era um problema muito sério. Eu tive nos Correios, durante esse tempo todo, eu tive 5 processos de abandono. Cada vez que eu ia para uma competição e a licença não chegava, o técnico exigia minha presença, e eu também queria estar presente, aí eu abandonava o trabalho e ia embora. Quando eu voltava, eu não podia assumir o trabalho porque eu tinha processo de abandono. Aí tinha que ir para o Ministério da Aviação e Obras Públicas, né, que era o ministério onde o Correios era ligado, para vir uma reintegração, para vir autorização. Aí eu assumi outra vez. Vlamir Marques se casou em 1957 com Cecília e tem 2 filhos. Vlamir Marques Jr., que nasceu em 1958, e Suzana, ou Suzy, 5 anos mais tarde.
Muitas vezes, o jogador e pai era obrigado a escapar de concentração para visitar a esposa e o casal de filhos. A pequena Suzy, Wlamir recorda que só foi ver depois de mais de um mês após seu nascimento. O meu filho eu vi nascer, até fugir da concentração, que eu estava me preparando para o Mundial de 59 no Chile, e eu abandonei para ver o nascimento dele. Já a minha filha, a Suzy, né, que é a Suzana, ela eu vim conhecer 40 dias depois. Eu estava em Fátima, em Portugal, treinando para as Olimpíadas de Roma, quando ela nasceu. Aí depois eu fui para a Olimpíada, de lá para Roma, e só conheci a Suzy 40 dias depois, quando eu voltei. Vamos voltar um pouco no tempo para falar da amarelinha. A história de Wlamir Marques na seleção começou com uma convocação para o selecionado dos melhores jogadores paulistas em 1953. Nesse ano e no seguinte, ele se destacou nas duas primeiras conquistas do Campeonato Brasileiro Juvenil pela seleção paulista. Esse desempenho levou Wlamir Marques, com apenas 16 anos, para a disputa do Mundial de Basquete de 1954 no Rio de Janeiro. O Brasil foi prata e, mesmo na reserva, o ala acumulou experiência fundamental para seu sucesso posterior. O seu temperamento não chegava a ser de bad boy, mas suas opiniões eram sempre fortes. Foi assim várias vezes com Canella, o treinador que mais o dirigiu na carreira. Em 1955, em uma das viagens pela seleção, Wlamir chegou a ser punido por um evento inusitado, que ele sempre se recorda. Tive um problema coletivo, né? Em 1955, por exemplo, nós fomos para um sul-americano na Colômbia, e uma seleção onde tinha uma seleção juvenil e uma adulta. E houve um contratempo de um furto que houve no aeroporto de Lima, né? E que eu acabei sendo envolvido nesse furto. Não porque eu tenha furtado alguma coisa, mas eu estava presente no local, né? Todos aqueles que estavam presentes foram punidos. Eu fui suspenso acho que 5 ou 6 meses de participar de basquete. Eu estava no 15 nessa época, mas não tive participação nesse furto, né? E até nem sei quem participou. Eu sei que foi muito desagradável uma situação dessa. Com o status de vice-campeão do mundo e futuro astro da seleção, Wlamir Marques era o nome do 15 de Piracicaba. O ala ajudou o Inhoquim a conquistar 4 jogos abertos e a ser o primeiro time do interior a brigar de igual para igual com as equipes da capital. E não deu outra. Wlamir Marques voltou para a seleção como titular para o Mundial de 1959. E dessa vez o Brasil estava determinado em buscar o título. Uma coisa que deve ser dita é o seguinte: nós não entramos nesse Mundial para disputar, nós entramos para ganhar. Nós sabíamos que nós tínhamos condições de conquista. A conquista do Mundial de Basquete de 1959 foi fundamental para a carreira dele, mas não rendeu retorno financeiro. O Diabo Loiro enfrentava problemas em seu trabalho nos Correios e também com seu clube, o 15 de Piracicaba. Quando eu saí em 62, o 15 já estava atravessando problemas financeiros, pelo menos para mim, graves. Eu tinha que completar a sobrevivência minha e da minha família com o dinheiro que eu recebia do 15. Não vivia apenas com o dinheiro dos Correios e Teleg. E esse dinheiro começava a faltar, ele começava a falhar. Eu já não conseguia receber integralmente o meu salário. Isso daí foi me aborrecendo, não somente a mim, aborrece a qualquer um, até o dia de hoje. E eu não percebia que não havia solução, não havia como, porque o 15 ele sempre foi mantido pelas grandes fortunas da cidade, né? O Dabron, o Meto, o Dedini, eram famílias que colaboravam, davam um apoio financeiro para que o 15 mantivesse aquele time de basquete. Não era muito, mas dependia da ajuda deles. A partir do momento que começaram a já, talvez por enjoar ou por qualquer outro tipo de problema, começaram a não ter a mesma colaboração, começou a faltar então o dinheiro. Não, o 15 nunca dependeu publicamente da prefeitura, a prefeitura nunca ajudou nada, só dava o ginásio para a gente praticar. Em 1961, Wlamir passou a treinar a equipe de basquete de Limeira, para complementar a pouca renda que ganhava. Mas sem receber em Piracicaba e com filhos para criar, o jogador recebeu proposta do Corinthians em 1962.
uma das equipes mais fortes do continente na modalidade durante essa época. Foi quando eu recebi uma proposta do Corinthians para vir para São Paulo muito mais vantajosa do que eu continuar lá. Eu não saí de lá por mim, pela vontade, eu ficaria lá, mas eu precisava manter a minha família. Às vezes que minha esposa é piracicabana, meus filhos são piracicabanos. E, no entanto, minha esposa foi a primeira a aderir. Não, vamos embora. Acabei não saindo mais daqui. Não me arrependo de ter vindo. Eu tive no Corinthians as maiores glórias clubísticas que eu tive na minha carreira. Talvez pelo fato de ter atrás de mim uma torcida corintiana fanática, espetacular, né? Então não me arrependo de ter saído, não. Me arrependo de ter deixado os amigos, que hoje eu vou lá e já nem encontro mais. De deixar os amigos que eu tive em Piracicaba, mas a minha vida eu devo toda a ter vindo para São Paulo no momento certo. Foi pelo Corinthians que Wlamir Marques viveu seu melhor momento na carreira. Na equipe do Parque São Jorge foi octacampeão paulista de maneira consecutiva. No Corinthians, Wlamir Marques disputou sua melhor partida com o clube, mas, para poder jogar, o Ala enfrentou alguns problemas. Esse jogo é histórico, foi o jogo de Corinthians e Real Madrid, né? Dia 5 de julho de 1965, lá no ginásio do Parque São Jorge. Esse jogo, naquela época, as regras eram diferentes, foi um jogo de 118 a 109 para o Corinthians. O Real Madrid vinha precedido de um bicampeonato europeu. Os atletas, como prêmio, receberam um convite para uma excursão para a América do Sul. Eles vieram jogando desde o Peru, Chile, Argentina, Uruguai e foram convidados para jogar contra o Corinthians, aqui no Parque São Jorge. Foi a única derrota que eles tiveram, né? E esse, além de ter sido o melhor jogo de basquetebol que eu acho que já houve no Brasil, pelo menos em interclubes, foi o melhor jogo que eu participei na minha vida, que eu mais tive atuação individual mais destacada, né? Esse jogo aí, até todo mundo quer saber, eu fiz 51 pontos, eu fiz 31 no primeiro tempo e 20 no segundo, né? E tem gente até que brinca comigo e fala assim, mas você caiu de produção, né? E eu, naquela tarde, eu estava gripado, é uma tarde fria, você vê 5 de julho, é um tempo de frio no estado de São Paulo. Estava frio, era no Brasil, né? Época de inverno. E eu fui na farmácia tomar pedi uma receita, alguma coisa para amenizar, onde o farmacêutico me receitou um remédio que chama Cadilan, acho que não existe mais, que continha quinino na fórmula, né? E eu tomei esse remédio, era uma draga, pílula, né? E aquilo me deu uma reação muito forte. E o meu olho esquerdo e o direito não totalmente, mas o esquerdo fechou, inchou, né? E eu não conseguia enxergar com o olho esquerdo, né? Foi onde eu joguei até à noite, umas 4 horas da tarde, minha esposa ligou para o Corinthians. Foi o doutor Haroldo lá, um médico que era médico de futebol. Eu morava em Santana nessa época, foi lá me ver e me aplicou uma injeção antialérgica, né? Que era alergia. E eu fui pro jogo, era voz corrente, era voz corrente que eu não jogaria aquele jogo, né? Quando eu cheguei, me viram, falaram, mas você vai jogar? Eu falei, vou, lógico que eu vou, jogo de olho até de olho fechado. Aí fui jogar e aconteceu isso daí, aconteceu de ter sido a melhor partida que eu fiz, um jogo espetacular, né? Em 118 a 109, num ambiente daquele, com a regra que era antigamente, não tinha arremesso de 3, não tinha esse negócio de arremessar lance livre em falta coletiva, ali era basquetebol puro mesmo. Muita velocidade, muito contra-ataque, muita correria. A equipe espanhola é espetacular também. Dizem, né? Não posso dizer, eu estaria falando em causa própria. Dizem que foi o maior jogo de basquete realizado até hoje no Brasil. Toda história de amor pode um dia acabar. No esporte isso é muito frequente. Logo depois que saiu do Corinthians em 1972, o Diabo Louro foi atuar pelo maior rival, o Palmeiras. Eu joguei excepcionalmente fora do Brasil. Me lembro que eu fui jogar pelo Palmeiras na Argentina, porque o Palmeiras foi fazer uma excursão na Argentina. E a partir do momento que eles estavam na excursão, saiu uma convocação de uma seleção brasileira.
onde alguns jogadores do Palmeiras tiveram que voltar pelo fato de começar os treinamentos. Assim como tinha alguns jogadores argentinos que jogavam no Palmeiras que também tiveram que abandonar. E a Federação Argentina, ela estava querendo cancelar a continuidade do time do Palmeiras nessa competição. Aí o diretor do Palmeiras, que é o pai do Carioquinha, o Cariocão, né? Ele falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o Vlamir aqui para ele reforçar a equipe e tal. Aí os caras toparam, entendeu? Foi onde eu saí daqui, viajei, fui para Buenos Aires, joguei o resto da excursão pelo Palmeiras. E esse foi o início de sua transição. Com 35 anos, Wlamir Marques passou a ser técnico do Palmeiras. Antes de se dedicar exclusivamente à carreira de técnico, Wlamir foi treinador de Limeira, Jundiaí e Tênis Clube de Campinas. Ele também foi técnico de equipes femininas, por 15 de Piracicaba e São Caetano. No Corinthians, treinou tanto o time feminino quanto o masculino. Palmeiras, o último título de basquete estadual que ele conseguiu foi em 1975. Eu era o técnico, era uma equipe muito boa, muito forte. E a partir de lá o Palmeiras voltou a ter basquete, mas nunca conseguiu nenhum título a mais para sua história, né, de basquete no estado de São Paulo. Como não conseguiu conciliar estudos com jogos quando era jovem, Wlamir Marques voltou a estudar depois que parou de jogar. E, em 1973, concluiu um curso que rendeu uma nova carreira a ele. Em 1971, eu era técnico de basquete e jogava ainda, né? E eu comecei a olhar para frente e falei, caramba, o que eu vou fazer da minha vida, né? Preciso ter uma formação. Foi onde eu comecei a fazer cursos. Naquela época foram criados vários cursos que chamavam curso de madureza, que hoje é supletivo, porque eu fui até a 8ª série. Colegial eu não possuía, entendeu? O diploma. Foi onde então eu fui fazer esses cursos de madureza, eu fui fazer exames. Você fazia várias viagens onde você ia eliminando matérias, onde existia um exame para aprovação de madureza, até que eu fui conseguir a liberação do meu curso 2º grau em Blumenau, entendeu? Fui lá fazer um curso, um exame, e ali eu eliminei as matérias. Foi onde eu fui, então, fazer aquilo que mais eu gostava, que eu queria, que era fazer educação física. Então, foi onde eu estudei 3 anos na FEFISA, né? Faculdade de Educação Física de Santo André. Isso, me formei em 73, e em 75 eu fui convidado para ser professor dessa faculdade, que eu trabalhei até 2012. Quer dizer, 2012 eu já não dei aula até 2011. Eu fui professor lá de 38 anos, da cadeira de basquetebol. Além de professor, Wlamir Marques também seguiu outra grande carreira, dessa vez analisando os jogos de basquete. A primeira vez que eu fiz um comentário de basquete foi em 71. Jogava no Corinthians ainda, num campeonato mundial feminino que foi realizado aqui em São Paulo. A TV Gazeta me convidou para ser o comentarista e eu fui comentar. A partir dali eu tive outros trabalhos na Band, tive trabalho na cultura, trabalhei muito como comentarista, mas nada profissionalmente, era apenas uma pessoa convidada a trabalhar, né? Profissionalmente mesmo, assim, que profissionalmente entre aspas, né, que eu ganhei, me pagavam para comentar, comecei na Rede Globo, em 82, de televisão. Um campeonato paulista, eu trabalhei nesse campeonato paulista em 82, recebendo um salário pelo serviço prestado. Já a partir de 84, eu fui contratado pela Rede Manchete de televisão, onde eu trabalhei para eles com 4 Olimpíadas. Fui a Los Angeles, 84, 88 Seul, 92 Barcelona e 96 Atlanta. Depois continuei o meu trabalho também na Rede Manchete, até que a Rede Manchete ela teve um problema de continuidade, aí, de problemas financeiros, onde os blocos, né, que eram os donos, acabaram falecendo, os herdeiros não souberam continuar com a rede e ela foi desfeita. Aí fiquei um tempo afastado, até que em 2001 eu fui chamado pelos canais da ESPN para
para trabalhar como comentarista do Campeonato Paulista e de eventos internacionais. Técnico, professor de educação física, pai e comentarista. Não faltavam atividades para Wlamir Marques, mas quase todas eram relacionadas ao basquete. E foi voltando às quadras como veterano que o Diabo Louro conquistou mais uma vez o título mundial. Eu, de vez em quando, eu ia nas competições Master e me pegavam para ser técnico. Eu queria passear, porque eu não jogava mais, né? Mas eu queria passear, estar junto, né? Aí me pegavam para técnico. E na Eslovênia, em 2001, que logo em seguida eu vim para a ESPN, eu fui campeão do mundo com uma equipe de 45 anos, entendeu? Uma competição maravilhosa, a cidade também é linda, né? Então eu posso dizer que eu também fui campeão mundial como técnico. Aliás, até considero, né? Até hoje os Master consideram que ganharam aquele campeonato mundial por minha influência. Eu não acho que eu não tive influência nenhuma, eu não jogava nada, não fazia bandeja nem cesta. Mas devo ter ajudado de uma forma ou de outra. Lesões. Sempre elas assustam e às vezes tiram os jogadores de momentos importantes. Não foram muitas em sua carreira, mas elas o atrapalharam. Tive lesão de menisco, 65, jogando pelo Corinthians, né? E estava no México com a seleção paulista, faltavam 2 segundos para terminar o primeiro tempo. Eu fui fazer um giro, né? E a perna não girou, minha perna direita. Aí eu tive uma lesão de ligamento, de menisco, fiquei 4, 5 meses praticamente tratando, não conseguia jogar. E aí tive que fazer a cirurgia com o Dr. João de Vicenzo, que na época era um grande ortopedista aqui no esporte brasileiro e paulista, né? Mas, após parar de jogar, o Diabo Louro enfrentou seu pior problema no corpo. Em 1988, aos 51 anos, Wlamir foi obrigado a fazer uma cirurgia cardíaca. Em 88 eu fui para Seul. Eu fui para Seul com a Rede Manchete Televisão, que eu era comentarista da Rede Manchete. E lá eu comecei a sentir um problema de formigamento no meu braço esquerdo. Eu já era professor de educação física, eu imaginava que eu tivesse algum problema circulatório. Me poupei ali, eu trabalhava, procurei não passar emoção nenhuma. Quando voltei ao Brasil no dia 12 de setembro de 88, eu fui no Dante Pazanese, aqui em São Paulo, me submeter a um exame, né? Conversar com o médico. Dr. Nabil Goraeb é o médico famoso que cuida dos esportistas brasileiros, na maioria dos casos. Eu fui submetido a um cateterismo e constatou que eu tinha uma lesão cardíaca na coronária direita de 90% de obstrução. E que a recomendação era a cirurgia cardíaca, que hoje já praticamente não é feita. Hoje existe angioplastia, né? Então, naquela época não existia angioplastia. E então, tiveram que abrir o peito, você expõe tudo para fora, o pulmão e tal. E então, em 88, eu estava com 51 anos, né? Wlamir Marques nem sempre atuava em quadras. Em 1960, fui disputar um sul-americano em Córdoba, na Argentina. E pelo fato de não ter um ginásio à altura do povo, foi montada uma quadra de basquetebol numa daquelas curvas de estádio de futebol, e ali nós jogamos um sul-americano. Nós vencemos até. E o mais famoso foi o Mundial de 59, onde nós nós fomos campeões do mundo, no Estádio Nacional do Chile, numa daquelas conchas, né, naquelas curvas. O Chile não deu tempo de ficar pronto o ginásio que eles tinham preparado para esse Mundial, que o Mundial teria que ser realizado em 58. E como não ficou pronto, eles pediram para realizar em janeiro de 59, que foi realizado no Estádio Nacional do Chile, que mais tarde o Brasil foi bicampeão mundial de futebol ali. Foi um estádio que deixou uma marca muito grande sobre uns problemas políticos que houveram dentro do Chile, com a ascensão do Pinochet, tá? E foram os dois locais onde realmente nós tivemos que jogar em campo de futebol, em estádio de futebol, pelo fato de não ter ginásio à altura de suportar um grande público. Wlamir Marques jogou ao lado de grandes feras do basquete.
Nos 26 anos de carreira, o Diabo Louro elegeu seu grande companheiro nas 4 linhas. O companheiro que mais eu me identificava, talvez nós temos começado juntos, já muito jovem, eu com 16 anos, 17, ele com 18, foi o Amaury Passos, né? Que até hoje a gente tem uma identidade muito grande. E nas competições pelo mundo, um lugar sempre fica em sua memória: Roma. E Roma é uma cidade fantástica, né? Roma é uma cidade que cada vez que eu vou, eu jogo de costa uma moeda na Fontana de Trevi para voltar, né? Para Wlamir Marques, o basquete brasileiro de hoje está bem distante de recuperar as glórias conquistadas no passado. Falta muita coisa, né? Falta inclusive um trabalho de base mais acentuado. Eu acho que nós precisamos evoluir na aprendizagem, nos trabalhos, nos treinamentos da garotada. Falta uma responsabilidade maior dos dirigentes, da alta cúpula do basquete, de ter esse tipo de observação, de você tentar melhorar a modalidade dentro do país. A gente sabe que não é fácil, mas são muitos os motivos, né? Não podemos apontar um ou dois. Nós tivemos um fracasso agora na Copa América que, se a gente for contar todos os problemas que aconteceram ali, um programa de televisão ou de rádio não é o suficiente. Eu não sei se a gente pode ter daqui para frente ter remédio para essas coisas. Eu não sei, enquanto os homens continuarem os mesmos, eu acho que nós não vamos sair dessa situação, né? Nós temos que ter homens altruístas, que não necessitam do dinheiro do esporte, não precisam usufruir do dinheiro do esporte para que o basquete volte a ser uma grande potência ou a estar entre as grandes potências do mundo. Por enquanto há muito interesseiro, tem muita gente aproveitando dessas situações esportivas, não é só no basquete, no esporte brasileiro, né? Você está cansado de ler aí a perpetuação dos presidentes de clubes e de confederações nesses espaços que poderiam ser constantemente ocupados por pessoas mais interessadas, mais inteligentes, mais sábias, né? Mas eu posso dizer para você vários motivos, mas eu não acredito que tão cedo não muda, vai continuar do mesmo jeito. E chega ao fim essa homenagem para um dos maiores atletas não só do basquete, mas do esporte brasileiro. Um jogador que foi 10 vezes campeão paulista, 6 vezes levantou a taça do Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão mundial interclubes, bicampeão mundial com a seleção e conquistou 2 vezes a medalha de bronze em Olimpíadas. Em 2013, Wlamir Marques completou 76 anos, mas, mesmo com a idade chegando, o Diabo Louro pode ajudar e muito o basquete brasileiro hoje, por ser uma pessoa honesta, boa, além de um homem íntegro em suas análises e avaliações. Para saber mais sobre Wlamir Marques, é indicada a leitura de sua biografia, Wlamir Marques, o Diabo Louro, escrita por Auri Malveira e lançada nesse ano.